Estamos de volta ao vivo em Oeste Sem Filtro e agora nós vamos conversar com o advogado Miguel Vidigal, que atua na defesa do padre José Eduardo de Oliveira Silva. Doutor Miguel, muito boa noite, seja bem-vindo, obrigada pela entrevista. Boa noite, Paula, muito boa noite a todos os ouvintes da Oeste. É um prazer estar aqui com todos. Doutor Vidigal, primeiramente eu gostaria da sua avaliação sobre esse relatório da Polícia Federal que concluiu por indiciar 37 pessoas, incluindo ex-presidente Jair Bolsonaro e também o seu cliente, o padre José Eduardo. O relatório ficou disponível ontem, aliás, ficou disponível antes para o grande público do que para os advogados que estavam acompanhando o caso. Eu mesmo estava no STF ontem. Eu recebi o relatório por WhatsApp antes que estivesse o relatório disponível no sistema do STF. Uma coisa um tanto quanto peculiar, mas enfim, como que vaza uma coisa dessas. Ele tem 850 páginas, se não me engano, e é impossível, humanamente, alguém destrinchar tudo aquilo em tão pouco tempo, sobretudo porque nós temos diversas preocupações com os clientes, e são pontos bem específicos de cada um e que a gente precisa ter atenção. Não tem, naquilo que eu consegui ler, eu confesso que eu não consegui ler ainda as 850 páginas, voltei hoje de Brasília, acabo de chegar em São Paulo. Naquilo que eu li, há uma falta de hermenêutica jurídica muito grande. Não consigo perceber há ilações, há interpretações. Então, uma pessoa que acessou diversas vezes minuta do golpe, quer dizer que ele estava participando da minuta do golpe. Não dá, precisa... No direito penal brasileiro, isso não é admitido. Ilação, condenar por ilação, se isso acontecer, terá sido a primeira vez que isso terá acontecido no sistema penal brasileiro. Nós sabemos que em muitas ditaduras pelo mundo isso acontece. Aqui no Brasil ainda não aconteceu. Vamos ver os próximos passos que serão dados nesse processo. O relatório foi para o Ministério Público, também para as partes. Hoje, diversas peças produzidas pela Polícia Federal foram disponibilizadas, eles estão disponibilizando também. Há de se entender que é preciso digitalizar tudo, então deve demorar muito, porque 850 páginas é o relatório. Depois, cada uma das peças, cada uma das provas que eles adicionaram, ou das não provas, porque muita coisa é ilação. Enfim, é isso uma primeira observação que eu pude ter no geral do processo. Em relação ao padre José Eduardo, nada de novo daquilo que já se sabia desde a oitiva do padre José Eduardo há 15 dias. Eles misturaram no processo documentos de alguns anos, quiseram provar que o padre José Eduardo tinha contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e de fato tinha, ele nunca negou isso. Ele esteve quando o presidente, então candidato, levou a facada, foi ao hospital, atendeu o presidente, atendeu também naqueles meses de novembro, dezembro. É o trabalho dele, ser padre, atender espiritualmente aqueles que chamam a ele. E é preciso dizer o seguinte: o padre José Eduardo atende não só o presidente Jair Bolsonaro, ele atendia, por exemplo, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve no jantar que o então deputado Rodrigo Maia ofereceu ao ministro Alexandre de Moraes quando este tomou posse no STF. Ou seja, não dá para dizer que ele estava tramando um golpe desde 2019, como diz o documento, e já estava preparando. Ele nunca negou que conhecesse todos os personagens, é amigo do Felipe já há muito tempo, por conta da questão do aborto, questão do movimento Provida. Então, ali, além de ilações e interpretações, não, esteve no Planalto, então estava escrevendo o minuto do golpe. O sistema penal brasileiro não funciona assim. Eu duvido muito que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se deixe levar por um documento desses para oferecer denúncia contra todos os investigados. Não posso dizer contra todos,
mas contra o padre José Eduardo e contra alguns outros tantos que eu pude perceber ali, eu acho que ele vai pedir arquivamento. Deixa eu abrir aqui para as perguntas dos comentaristas, doutor Vidigal. Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Doutor, minha pergunta para o senhor é sobre os aparelhos do padre José Eduardo, celulares, tablets, computadores. Eu sei que o padre se comunica com muitos fiéis através de seus aparelhos celulares. Isso foi devolvido ao padre ou não? Tudo continua com a Polícia Federal? Não foi devolvido, acho que muito dificilmente vai ser devolvido tão cedo. É preciso dizer o seguinte, o padre, quando lhe confiscaram os aparelhos, o computador e o celular, ele se negou a entregar a senha, muito embora ele quisesse. Foi por recomendação nossa que ele não entregou. Porque ali ele tem uma série de... alertamos a ele, falei, padre, eu só tenho uma série de conversas com fiéis. Ele falou, puxa, é verdade. E aí ele se deu conta que ele não podia. Aquilo é abrigado pelo sigilo sacerdotal. O Brasil é signatário de um tratado internacional com a Santa Sé, o Acordo Brasil-Santa Sé, que é o decreto assinado pelo presidente Lula, inclusive, no ano de 2010, o decreto 7.107, que no artigo 4º especifica que é garantido o sigilo sacerdotal. Nós alegamos isso no processo quando ainda ele estava em sigilo há 2 semanas, e o ministro Alexandre de Moraes disse que os direitos e as garantias, tanto constitucionais como de tratados internacionais, não são soberanos sobre tudo, e que, pelo fato dele estar sendo investigado, era justo que se fizesse uma busca em seus aparelhos. Note, nós pedimos que ele especificasse quais conversas deveriam ser procuradas. Foi feita uma devassa completa nos aparelhos do padre. É uma afronta, um rompimento de um tratado internacional firmado pelo país, é um rompimento da liberdade religiosa, que, aliás, se viu defendida nesta semana, quando foi tratado a questão dos crucifixos em órgãos públicos, defendida pelos próprios ministros à unanimidade, é preciso dizer. Então, o ministro disse que não, se a pessoa está investigada, pode fazer a procura nos aparelhos do investigado. Note, isso é phishing expedition. Existem inúmeros processos dentro do STF anulando processos de instâncias inferiores por conta de phishing expedition. O ministro Gilmar Mendes é um ferrenho opositor ao phishing expedition. Vai ser curioso ver como esse processo vai funcionar lá na frente. O phishing expedition vai ser autorizado aqui, não só o phishing expedition, mas o rompimento do sigilo sacerdotal do sacerdote, rompimento de um tratado internacional. Tudo isso vai ser aceito como se nada fosse. Eu entendo que, juridicamente, isso não se sustenta. Doutor, rapidamente, só para complementar a minha pergunta, já que o senhor mencionou, né, o sagrado sigilo sacerdotal, a CNBB emitiu alguma declaração de apoio ou proteção ao padre? Veja, nós temos tido contato com diversos bispos, diversos cardeais até. Aguardamos que a CNBB emita algum comunicado a respeito disso. É preciso dizer que o processo até ontem estava em sigilo e a CNBB precisava ter acesso, precisava ter uma comprovação. Agora a comprovação está aí. Eu sei que existem diversas pessoas, inclusive de outras religiões, que têm vindo perguntar o que a CNBB, se a CNBB se manifestou a respeito. Eu, sinceramente, espero, como católico praticante, e, aliás, sou presidente da União Brasileira de Juristas Católicos, eu espero que a CNBB venha se manifestar, porque é um tema muito sensível. Nada impedirá, se isso continuar assim, se esse modo de proceder da Polícia Federal contra o padre José Eduardo
Se isso continuar assim, nada impedirá que lá na frente um juiz de primeira instância, investigando um sacerdote, comece a gravar a confissão do sacerdote ou outras conversas de direção espiritual. Isso é um precedente muito grave e eu espero que as autoridades religiosas se manifestem a respeito do assunto. Doutor Vidigal, dá tempo ainda para uma última pergunta? Silvio Navarro. Claro. Doutor, boa noite. A pergunta que fica, eu li o trecho que se refere ao sacerdote, é se ele não estaria sendo utilizado como uma espécie de ponte, porque essa colcha de retalhos que a Polícia Federal construiu é uma tentativa de ligar pessoas para chegar ao presidente Jair Bolsonaro, para chegar ao determinado destino. Se ele não teria sido utilizado como uma ponte. É possível, é incompreensível. Ele tem se você leu, aliás, boa noite, Silvio. Se você leu a parte que está do Padre José Eduardo, eles dizem, não, ele tinha o contato da pessoa no telefone, então quer dizer que ele estava escrevendo minuta do golpe. Puxa, muita gente tem o contato do presidente Bolsonaro, ou do Eduardo Bolsonaro, ou de quem quer que seja. Eu tenho muitas pessoas no meu celular. Nem por isso eu tenho acordos mirabolantes e nem pretendo cometer crime com nenhum deles. Então, por que colocaram o padre? Porque ele esteve no dia que supostamente estaria sendo articulado um golpe, uma minuta de golpe, aliás, um golpe com 6 militares, um padre e um jurista, e sem tropa eu nunca vi no mundo. Pode ser que aconteça em algum lugar, eu nunca vi. O fato é que tipo de ponte ele está querendo construir, eu não sei. Eu acho que ele realmente trocou os pés pelas mãos ao colocar o Padre José Eduardo nesse inquérito. Miguel Vidigal, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite, até uma próxima. Muito obrigado, parabéns à Oeste por todo o trabalho que tem realizado. Obrigada.